Hallo, hallo, ihr Lieben! Hoje eu preparei uma aula bem especial pra gente. É o seguinte, eu vou responder a pergunta: quando é que eu não uso artigo em alemão? Como assim? Artigo é o, a, ou uma. Então eu posso dizer eu sou a professora, eu sou uma artista, etc, né? Então, uma ou um. Em alemão, a gente vai ter algumas situações em que a gente não vai usar artigo. E isso dá muito pano pra manga, dá muita confusão. E é por isso que hoje eu vou mostrar pra vocês, vou dar pra vocês os lugares onde a gente não vai usar artigo em alemão. Vamos lá? Primeiro caso, quando a gente estiver falando de nacionalidade, tá? A gente não vai falar eu sou uma brasileira. A gente fala eu sou brasileira, como a gente faz mesmo em português, né? Então eu digo ich bin Brasilianerin. Eu sou brasileira. Se eu fosse homem, né, eu diria ich bin brasiliana, tá? Então, beleza. Com nacionalidade, não vou usar artigo. Com profissões, eu também não vou usar artigo, tá? Então, eu vou dizer assim, ist Architekt. Ele é arquiteto. Ist Architekt, ele é arquiteto. Eu não vou dizer ele é um arquiteto, não vou dizer ele é o arquiteto, eu vou dizer ele é arquiteto. Se eu estiver falando da profissão dele. Agora, por exemplo, vamos dizer que alguém pergunta, quem é a professora dessa classe? Aí alguém aponta pra mim e fala, ela é a professora, sie ist die Lehrerin. Aí sim faria sentido esse die, esse a, só porque eu tô identificando dentro de uma pergunta, né? Quem é a professora aqui? Ela é a professora. Aí tudo bem eu usar o die, né, o artigo. Mas se eu tô falando qual a sua profissão, o que você faz, né, de trabalho? Aí no seu caso, ou em todos os casos, se eu tô querendo informar minha profissão, eu não vou dizer die eine, não vou usar artigo, vou dizer simplesmente ich bin Lehrerin, ou ist Architekt. Então eu sou professora, ele é arquiteto. Outra coisa, tá? Quando a gente vai usando nomes próprios, a gente não vai usar artigo. Eu posso dizer das ist Verônica, essa é Verônica. Em português a gente falaria essa é a Verônica, certo? Em alemão não precisa, eu digo essa é Verônica, das ist Verônica. Ou, se eu quiser falar também com o senhor ou a senhora, né? Herr Maia, o senhor Maia, das ist Herr Maia, esse é o senhor Maia. Ou das ist Frau Maia, essa é a senhora Maia. Eu também não vou usar artigo em alemão, tá? Então, diante de nomes próprios, né? Mesmo que tenha aí o senhor ou a senhora, Herr ou Frau, né? Quando eu tô apresentando para alguém, eu não vou usar artigo. Isso é, entretanto, regional, tá? Existem algumas regiões, eu tenho uma amiga que sempre fala, das ist die Verônica. Ela usa, né, das ist die Verônica, essa é a Verônica. Ela usa o artigo na frente do nome próprio. Mas por quê? Porque é regional, então da região onde ela vem se usa isso. Significa que é o padrão do Hochdeutsch? Não, né? Como no Brasil também a gente tem algumas variações, mas dentro do padrão, dentro daquele alemão que a gente aceita como o padrão, a gente não usa artigo antes de nome próprio. Bom, com cidades e continentes, né, a gente também não usa artigo. Então, se eu quero dizer eu vou para Berlim, eu digo ich fahre nach Berlin. Ich fahre nach Berlin, tá? Então, ich fahre nach Berlin. Sem artigo. Eu não vou colocar nada na frente de Berlim, porque é uma cidade. E se for um continente? Mesma coisa. Se eu quiser dizer que eu já estive na Ásia, eu digo ich war schon in Asien. Ich war schon in Asien, né? Ich war, eu estive schon, já. Então, eu já estive in Asien, na Ásia, tá? Sem artigo ali na frente de Asien. E na maioria dos países, a gente também não usa artigo. Então, eu digo assim, por exemplo, kommt aus Brasilien. Ele, né, kommt, vem, aus, é o de, e Brasilien, Brasil. Então, ao pé da letra, essa tradução seria, ele vem de Brasil, mas aí ele vem do Brasil em português, né? Então, no português, a gente usa o artigo o Brasil, Portugal. Portugal, a gente não usa artigo para Portugal, não estive em Portugal. Mas Portugal é lindo, a gente não usa para Portugal, mas pro Brasil a gente usa, o Brasil é lindo. A Alemanha é linda, a Alemanha a gente também usa, né? No geral, em português, a maioria dos países tem artigo. Em alemão, ao contrário. No geral, em alemão, a maioria dos países não tem artigos. Vão ter alguns que tem, como, por exemplo, Suíça, die Schweiz, né? Suíça, eu vou usar o artigo die. Então, vão ter essas exceções? Vão, mas no geral, não tem artigo, tá? Outra regra, substantivos abstratos, como, por exemplo, felicidade, amor, ou sorte, né? Eu posso dizer, eu tenho sorte, ich habe Glück. Eu não vou usar artigo, como em português também eu falo eu tenho sorte, eu não falo eu tenho a sorte, né? Ich habe Glück. Ou o que é amor, né? Em português eu até falaria o que é o amor, eu usaria o artigo, né? O que é o amor. Em alemão não,
Was ist Liebe? Então, o was é o quê? Este é Liebe, amor, que é amor. Então, em alemão, geralmente é substantivo abstrato, não vou usar artigo. E por último, também, quando a gente está falando de substantivos que indicam material de algo, né? Por exemplo, ouro, madeira, né? Posso dizer, o anel é de ouro, der Ring ist aus Gold, né? Der Ring, o anel, ist é aus Gold, de ouro, né? O ouro é o material. Não vou usar o artigo. Der Tisch ist aus Holz. Der Tisch ist aus Holz. Der Tisch, a mesa, ist é aus de Holz, madeira. Mesa de madeira. Também não vou usar artigo antes de Gold e de Holz. Sacaram? Então, nessas situações aí, a gente não vai usar o artigo antes do substantivo, certo? Então é isso aí. Das ist alles. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!